Bem, estamos aqui com o Rodrigo Kell, analista de mercado há 23 anos na Regional Bahia-Sergipe da Beira Rio, que é, se não a maior, uma das maiores empresas do setor de calçado do Brasil. E Rodrigo milita já há 28 anos na área comercial da própria Beira Rio, vindo lá do Rio Grande do Sul e fazendo um trabalho. A essa altura já é baiano também aqui como a gente, e a gente vai usufruir um pouco aqui das experiências que o Rodrigo vem desenvolvendo ao longo desses anos, um gestor muito reconhecido, além da sua atuação na Beira Rio, agora ocupa a presidência da ABERC, Associação Baiana das Empresas de Representação de Calçados e Atividades Afins. Rodrigo, vou passar primeiramente a palavra a você para as suas saudações, mas já vou emendando aqui a primeira pergunta, que seria relacionada à avaliação que você faz para o atual momento, em que voltamos a enfrentar, né, uma piora da situação da pandemia. Então, muito boa tarde, e também quero aproveitar e saudar os nossos amigos que estão assistindo aqui ao canal Central do Varejo Brasil. Eu sou Roberto Sacramento e vamos estar aqui durante esses minutos conversando com o Rodrigo. Rodrigo, mais uma vez, boa tarde, bem-vindo aqui ao canal Central do Varejo Brasil. Boa tarde, Roberto, boa tarde a quem está nos assistindo aí no canal. É uma satisfação estar com você aqui, te parabenizar por essa iniciativa, né, para você sempre preocupado com essas questões do varejo, né, montou essa central para poder, digamos assim, propiciar mais serviços, né, profissionalizar ainda mais o nosso setor. Então, parabéns e conte com a gente sempre aí no que a gente puder colaborar. E, em relação a esse cenário, né, essa primeira pergunta que você nos fez, a gente vê tudo com muita apreensão, né, com bastante apreensão o momento requer agora muita serenidade, muita responsabilidade. Não tem sido fácil para o varejo enfrentar, né, esses momentos aí que a gente tem passado, né, vamos completar agora um ano, exatamente, estamos completando um ano de pandemia, e um ano de muitas incertezas, né? Onde que a regra do jogo muda toda hora, onde que você faz um planejamento a longo, médio ou curto prazo, mas você tem que refazer toda hora, porque a regra mudou, porque as condições mudaram, né? Nós temos total consciência que a prioridade hoje é salvar vidas, é cuidar de pessoas, é cuidar da nossa saúde, da saúde dos nossos colaboradores, da saúde dos nossos clientes, né, das pessoas em geral, mas nós também, como empresários, sabemos que a melhor solução não é ou não são as que estão sendo adotadas pelos nossos governantes, né? Fechar o comércio e ainda mais de maneira seletiva, como tem sido feito, sem que se faça o tema de casa, né? As outras coisas todas que precisariam serem feitas de estruturação da área da saúde, não vai resolver o problema. Nós vamos ter que aprender a conviver com essa doença, né? Vamos ter que aprender a nos proteger, e o comércio, na verdade, talvez tenha sido quem mais deu exemplo em relação a isso, em relação a seguir os protocolos. Você vai no shopping center hoje, para entrar no shopping, você tem lá um tapete sanitizante, você é medido a sua temperatura, você tem álcool gel em todas as lojas, em todos os corredores dos shoppings, por exemplo, né? Nas lojas você tem um número de lojas, né? É respeitado um distanciamento social. Então, nós temos a convicção de que o comércio não é o culpado dessa alta nas taxas, como alguns governantes insistem em colocar. Mas é difícil, realmente, e a gente está junto aí dos nossos parceiros lojistas, né, para que aí possamos enfrentar esse momento, essas dificuldades. Rodrigo, que medidas a ABERC tem adotado para contribuir com o esforço de representantes e lojistas no sentido de poder operar vendas e manter as lojas abertas? A ABERC, que é uma associação exemplo, né, vamos dizer assim, de atividade associativa de sucesso, né, reconhecida nacionalmente através de seus projetos.
Como é que você, à frente da ABERC, acha que ou tem conduzido, né, para que a ABERC possa estar ajudando a todo esse contexto de representantes, lojistas e até as próprias fábricas, né, que também fazem parte da cadeia produtiva? Sim. Bom, Roberto, eu acho que assim, o que a gente tem procurado fazer, como eu falei antes, primeiramente é passar muita confiança para os nossos associados, né, passar serenidade para eles, para que mantenham a calma. Quando nós tivemos aí a primeira onda, né, que ficamos fechados por um longo tempo, tentamos ajudar, inclusive, com campanhas financeiramente, né, alguns associados que passaram por dificuldades maiores, sem poder exercer o seu papel, o seu trabalho. Então, a gente também fizemos campanhas internas de doação para poder ajudar essas pessoas da maneira que foi possível. E para o mercado, para os clientes também, o tempo todo entrando em contato, orientando, tentando passar um pouco mais de ideias, né, para que o pessoal, por exemplo, trabalhe, invista mais na questão do online, consiga divulgar um pouco mais as suas lojas, que não fiquem tão de maneira esperando o cliente vir à loja, ir até o encontro do cliente, né, tentando profissionalizar um pouco mais nesse sentido, incentivando ele a não desistir, a se manter vivo, né, porque basicamente, né, nós temos aí no corpo todo de clientes aqui, principalmente aqui do estado da Bahia e Sergipe, que é onde que a ABERC atua de maneira mais forte, nós temos uma cadeia de clientes ainda muitos pequenos e médios varejos, né? Então, assim, é importante preservar o pequeno e médio, né, para que ele se mantenha vivo e operante, né? Então, ele precisa estar se atualizando, e a ideia da ABERC é essa, é levar nesse momento, além de uma palavra de conforto, de otimismo, de confiança, passar também informações para que ele possa se aperfeiçoar, que ele possa melhorar, colocar algumas ideias em práticas, às vezes coisas simples, mas que passam desapercebidas no momento em que você está com a cabeça completamente com uma nuvem na frente que você não consegue enxergar. Por um outro lado também, por algumas vezes aí, temos feito também o posicionamento da ABERC, né, muito semelhante ao que eu coloquei antes em relação a não concordar com esses lockdowns, então também temos, dentro do possível, participado com algumas entidades aí, em ir até o poder público e expor a nossa realidade para o pessoal, para que eles reflitam e revejam esses decretos, né? A gente, inclusive, ajudando na confecção de protocolos de segurança e tudo mais dentro dessa linha aí, para que a gente possa voltar a operar e, uma vez podendo operar, né, de uma maneira gradual, a gente possa voltar a ter movimento, crescer vendas e tudo mais, que é o nosso objetivo. Recentemente até, Rodrigo, você esteve lá com o vice-governador João Leão, né? Fazendo entendimentos em torno dessa questão do funcionamento do comércio e até da própria Feira Baiacal, que é um dos projetos mais importantes que a ABERC possui. Como é que a Baiacal se insere nesse esforço de manter o lojista, manter a cadeia produtiva como um todo, próxima, né, entre si, né, todos os elos da cadeia se conversando, se vendo, se entendendo, porque essa é uma das maneiras de combater esse mal, né, que nos aflige nesse momento. Como é que você está vendo aí esse papel da Baiacal nesse processo? Bom, Roberto, a Baiacal, ela é tida, né, isso não somos nós que falamos, isso é um retorno que a gente tem dos nossos clientes, dos fabricantes e tal, ela é tida hoje como uma das melhores, talvez a melhor, ou, né, ela já é uma das maiores também feiras regionais que acontecem no país, né? Ela realmente é uma feira com um padrão de execução muito alto, a gente realmente preza pelo detalhe, e é uma feira que recebe um número muito grande de clientes, né? Sempre teve essa característica, né? Tanto de expositores, que ela, né, praticamente, nosso corpo associativo detém as maiores e melhores marcas do setor, pelo menos aí 80% do setor ou mais estão no corpo de associados da ABERC, que normalmente expõe na Baiacal. Então,
A gente realmente assim oferta lá o que há de melhor no mundo da moda para os clientes, para que eles possam se atualizar em relação a tendências de moda, em relação à atualização de tecnologias, de conforto e tudo mais, né? Sem falar na troca de experiências, né? Por várias vezes já. Networking, né, Rodrigo? Exatamente, esse network com os fabricantes, com os representantes e até mesmo por várias vezes trouxemos, né, para engrandecer ainda mais o evento com palestras, né, de outras pessoas aí, como Alberto Serrentino, como outras, como a Cíntia Lee, né? para falar Cíntia Lee do esteve conosco visual recentemente, né? merchandising, né? Exatamente. Então, assim, existe sempre uma preocupação com a feira em trazer conteúdo, né, de qualidade para o nosso lojista poder realmente se atualizar e cada vez se profissionalizar mais. Esse é o intuito da ABERC. Ela é realmente fundamental nesse contexto. Infelizmente, nós já tivemos que adiá-la agora por 2 edições, né, que normalmente nós fazemos ela 2 vezes ao ano, então em julho do ano passado, em janeiro desse ano não foi possível, e contamos muito que agora em julho desse ano corrente que nós vamos realizar a feira para poder reunir de novo todos os nossos clientes, poder rever os amigos e com certeza fazer bons negócios. E falando um pouco de Beira-Rio, né? Como é que a Beira-Rio está interagindo com os lojistas no sentido de manter e ampliar o volume de negócios, ou seja, segurar essa situação, que é uma situação completamente nova, desafiadora, até instigante, né? Como é que vocês estão montando estratégias? Porque, afinal de contas, não é uma estratégia só, já que o mercado atendido aqui por sua regional, pela regional que você faz a gestão, é muito grande, né? Então, nós estamos falando de lojas no norte, no sul, no oeste, lojas em Sergipe, enfim. E a gente sabe que, por termos aqui na Bahia as matrizes de grandes grupos de varejo, a gente termina suprindo boa parte do norte e nordeste do país também, norte de Minas, enfim, outros estados usufruem, né, daqueles movimentos que são feitos aqui. Como é que a Beira-Rio, então, está montando essas estratégias? Quais são as prioridades? Como é que tem sido o curso das conversas e das negociações? Bom, Roberto, a Beira-Rio realmente hoje ela é talvez uma das maiores fabricantes de calçados do país, a maior no segmento feminino, né, com marcas bem consolidadas, e toda a mensagem que a diretoria nos passa justamente para, vamos dizer assim, acalmar o mercado, passar serenidade ao mercado, passar confiança para o mercado. A Beira-Rio atuou de maneira muito forte na primeira onda, realmente ajudando o cliente de diversas formas, como que realmente podemos fazer, com prorrogações, com segurar pedido, faturar, né, no momento mais oportuno. Eu acho que realmente assim a gente tentou exercitar na prática o que muita gente fala na teoria, né, que todo mundo fala na questão de parcerias, né? O que é ser um parceiro, né? Eu acho que o parceiro vai muito além do tapinha nas costas, vai muito além de você falar que você é parceiro, você realmente tem que agir como tal. E eu acho que esse é o grande desafio do mercado, né? E a gente tem tentado colocar isso em prática, essa questão de realmente colocar a parceria, né, acima de tudo. Eu acho que a gente saiu dessa pandemia da primeira onda, pelo menos assim, muito fortalecido por conta disso, tá? E aí, claro, por ela ter também, por ser uma empresa muito grande, por ela ter internamente uma bastante solidez, podemos fazer isso, né? Nós não recuamos em relação à nossa produção, a gente avançou, a gente mantém o nosso ritmo de lançamentos de produtos, né? Cadenciamos um pouco mais, mas não deixamos de lançar, né, novidades, moda, né, a gente procura trabalhar com moda. Tivemos, sim, que em algumas marcas, algumas linhas, readequar o nosso estilo de produto, porque a moda mudou, o desejo de consumo mudou, né, das pessoas, mas a Beira-Rio se mantém firme nessa linha, realmente procurando fortalecer o cliente, estar junto com ele, né, nas horas boas e nas horas ruins. Então a gente chama o cliente, a gente negocia, a gente dá força para ele, dá fôlego para ele, para que ele possa continuar trabalhando, né? Essa tem sido a tônica da empresa, passar confiança
para o mercado. A gente, internamente, nós usamos uma frase que quase, praticamente virou um mantra, que diz o seguinte: mantenha a sua raiz intacta, e em breve ela voltará a florescer. Então, acho que a gente tem que manter os valores, tem que manter, né, isso para todas as empresas, né, manter o cerne ali, aquilo que dá certo, né, a espinha dorsal, e fazendo as adequações, as adaptações conforme o mercado e o momento exige. Né? Paralelo a isso, a gente segue investindo agora mesmo, nós vamos ter, eu tive semana passada, por coincidência, lá no Sul, já estamos olhando aí, né, os projetos, a coleção Primavera-Verão, que a gente já está trabalhando, né, nossos estilistas viajaram pelo mundo, onde que foi possível, para fazer as pesquisas, já estamos desenvolvendo, já estamos vindo com uma, digamos assim, vamos ter em breve aí muitas novidades em relação ao nosso marketing, né, a gente vem bem agressivo também em relação ao marketing para trabalhar isso junto com os nossos clientes, né, indo muito, inclusive, para o digital, para as influenciadoras, né, para esse mundo hoje que realmente toma conta de tudo. E é isso, assim, como você falou, são muitas as estratégias, né, mas se eu pegasse assim, o principal, o principal é passar confiança para o mercado, é passar serenidade, dizer que a gente está junto, que nós vamos passar esse momento e já projetando também o futuro, né, para a gente poder olhar com um olho aqui e um olho no futuro. Perfeito. Você falou aí uma coisa que também é uma crença nossa, nós acreditamos que nós temos que misturar, né, a atividade de loja física com atividade de venda no digital, de venda no online, quase que levando a loja física para perto da casa do cliente final, né? E isso se faz através desses mecanismos que a gente tem de internet, de modo que o lojista precisa entender isso. Inclusive, a Central do Varejo Brasil se coloca como uma central de soluções para o varejo, de modo, se ele quer melhorar o lado da gestão informatizada da loja dele, nós temos soluções aqui para apontar, para ajudar, nós temos soluções na área de marketplaces, né? Se ele quer levar a venda para grandes sites de venda, nós temos soluções em treinamento, nós temos soluções, enfim, em diversas questões que envolvem as necessidades dos clientes. Inclusive, vamos implementar, falando aqui com você em primeira mão, uma solução online para produto também, ou seja, todos os representantes que são vinculados à Berk, dado a parceria que nós temos com a Berk, todos eles vão poder divulgar produtos que tenham ou que queiram divulgar aqui na Central também, reforçando o marketing, reforçando a divulgação digital que eles já fazem. Eu queria saber ainda, Rodrigo, no tocante à gestão da loja em si, né, o que é que são as medidas que os lojistas, por onde você tem passado, têm adotado e são posturas que têm dado resultado, são posturas que você recomendaria que fossem mais difundidas, né? Você que fala com muita gente aí ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo da semana. Bom, Roberto, eu acho que assim, primeira coisa que eu diria assim, a gente cada vez percebe que o nosso setor, né, o nosso varejo, né, desde o pequeno ao médio, realmente ele precisa realmente cada vez se profissionalizar mais. A gente percebe que o nível de concorrência tem aumentado, né, grandes redes da Bahia ou de fora vêm para cá, enxergam o mercado promissor e a gente precisa realmente nos profissionalizarmos, né? E quando eu falo de profissionalizar, realmente é entender que o jogo mudou, né? Mesmo numa cidade que aparentemente a gente está lá no interior da Bahia, que é mais isso, aquilo, mas assim, o jogo mudou. Então, aquele cara lá, o pessoal que está lá, o consumidor dele mudou o hábito de compra, ele está muito mais antenado em algumas outras coisas que talvez não estava antes, então a gente precisa realmente de uma profissionalização. Em todas as áreas, né? Você falou uma coisa importante ali, por exemplo, a questão de sistemas, né? Não tem hoje como você gerir uma loja sem você ter um sistema eficiente de gestão, né? Você precisa saber exatamente quais são os seus custos, quais são o seu faturamento, qual é o seu markup, né? O seu markup final, quanto que sobra lá DRE, quanto que tem de resultado,
né? Não adianta você fazer venda, venda, venda se você não tem resultado. Então, precisa atacar os custos, né? Agora, principalmente nesse momento de pandemia, todo mundo, né, precisa fazer sistema de casa, o que eu tenho visto, as pessoas atacando muito os seus custos de todas as formas, tentando reduzir de todas as formas aquilo que não é necessário. No outro ponto, né, para você aumentar a venda, né, como você falou, a venda digamos assim, né, se a gente for falar com o nosso lojista, que tem aí o foco dele, da loja dele, muito focado aí talvez no público C, D e E, se a gente for falar, o número de venda online realmente é muito baixo, talvez não compense, mas eu acredito muito nessa venda online como imagem, como vender o marketing, como fazer um marketing diferenciado, trazer o cliente para a loja, né? Eu acho que é muito fundamental isso, a gente usar essa ferramenta do marketplace e outras várias que a gente disponibiliza, que o mercado nos oferece, para trazer o cliente dentro da loja. É muito comum hoje você ver o cliente entrando na loja com o celular na mão, com uma foto do produto, perguntando, você tem esse modelo aqui que eu vi em tal lugar, ou com tal influenciadora, ou enfim. Então, é muito importante que a gente entenda que o hábito de consumo das pessoas mudou e a gente precisa estar antenado a isso, né? Eu acho que isso é uma das coisas bastante fundamentais. Sem falar que é preciso também trabalhar muito a questão do mix da loja, né? Tem várias maneiras de você trabalhar, tem lojas que trabalham com mix mais amplo e às vezes falta profundidade, acaba tendo muito saldo, no final o resultado às vezes não é positivo. Tem lojas que optam por trabalhar com mix um pouco mais enxuto, né, com menos opções, porém com mais profundidade em tamanho de grade, acaba vendendo mais, fazendo mais reposição. Depende muito do negócio em si, né? Qual que é o foco, né? Existe uma segmentação, existe aquelas lojas, são muitos negócios, mas eu acho que assim, independente do negócio, da proposta que você escolher, aqui que você escolher, você tem que ser bom para poder competir de igual para igual para os concorrentes que vêm para o mercado. E eu acho que o principal, Roberto, que é o meu sentimento hoje, né, é a questão do humano, tá? Principalmente agora. Né? Por um momento, a gente se preocupou muito, talvez, com instalações, em deixar a loja mais bonita, porcelanato, iluminação, pintura de cor de parede e tal, que é muito importante, fachada, né? Porque aquele primeiro contato visual que o cliente tem com a loja é fundamental, então isso tem que realmente ser investido. Num segundo momento, se investiu muito na questão do mix, como eu estava falando, você ter um mix abrangente, bonito, tal, e é fundamental também, mas sem o humano, sem um vendedor motivado, sem as nossas equipes motivadas, nenhum dos dois consegue andar sozinho. Então, eu acho que agora nós estamos entrando nessa era realmente das pessoas terem essa necessidade, né, de ter um pouco mais do humano. Então, assim, eu inclusive vi no material que você me mandou da CVB, né, da Central do Varejo do Brasil, que você também vai proporcionar cursos, né, de aperfeiçoamento, de treinamento para vendedor de loja. E eu acho que isso seria onde que eu mais investiria hoje. Investiria em treinamento e motivação da minha equipe de vendas. Uma equipe de vendas treinada e motivada faz a diferença em qualquer negócio. Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar hoje essa questão do treinamento, da motivação da nossa equipe de vendas para atender bem, para servir bem ao nosso cliente, né, ao nosso consumidor. Eu acho que isso é que vai fazer a grande diferença daqui para frente, porque todo o resto você consegue, digamos assim, copiar, né? A questão, as instalações, você pode ter um concorrente que faça igual a sua, o mix, o cara pode ter igual ao seu, mas o atendimento personalizado é só você que dá. Então, esse talvez seja o grande diferencial competitivo a partir de agora, dessa retomada pós-pandemia. E a gente sabe, Rodrigo, que o representante comercial da ABERC, né, todos vocês que fazem parte desse coletivo, tem um preparo muito grande para poder ajudar o lojista a dar essa guinada que é necessária nesse momento, ou seja, ele não está sozinho nesse processo. Nós aqui da Central do Varejo Brasil, vocês aí na ABERC, nós todos juntos com fabricantes, com representantes associados da ABERC e mais os próprios lojistas, temos condição de nos ajudarmos a dar essa guinada. É preciso que o lojista que tiver alguma dificuldade nessa hora, ele nos procure, né? Ele procure os representantes da ABERC, porque muitos deles têm essa condição de passar
a orientação, de passar as dicas, de passar a direção, às vezes, né, que é necessário tomar em meio a esse mundo de mudança, em meio a esse mundo que está enfrentando essa pandemia. E certamente vamos vencer. Nós estamos aí com algumas questões das quais a gente está se queixando, mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo aí vacina chegando, nós estamos vendo os próprios governantes começando a entender que não devem fechar o comércio, que é uma bobagem fechar o comércio, porque o comércio está fazendo o dever de casa dele, né? Então, onde tem que se atuar é nas aglomerações. O poder público, inclusive, tem poder de polícia para isso, né? Ele tem essa ferramenta que, em casos de extremos, de reincidência, de teimosia, de não se entender essas questões relacionadas a aglomerações na rua, aglomerações em festas clandestinas, o Estado, a Prefeitura, o próprio governo federal tem a questão do poder de polícia. Rodrigo? Exato. Essa questão só, Beto, para colocar essa questão que você fala dos representantes, antes eu falei da questão da profissionalização do setor, e eu incluo também o representante comercial nesse processo, né? Eu acho que a nossa atividade mudou muito, né? Desde lá, como nós temos alguns integrantes aí na nossa associação, que são pessoas, né? Uns ícones, né? Como o Oswaldo Neri e outras, que nos contam, né? A época do caixeiro viajante, como que funcionava naquela época, e como que funciona hoje, né? O representante hoje que não está bem informado, que não tem agilidade, que não mexe aí no mundo tecnológico, com tablet, ele está fora do mercado, né? A gente deixou há muito tempo de ser um vendedor para realmente ser um profissional, para poder justamente sentar com o cliente e juntos encontrar soluções para os problemas, ajudar ele a confeccionar uma planilha de custos da loja dele, para ele entender por que o markup precisa ser X e não Y, para ver quanto que ele está ganhando no final desse processo, né? Trabalhar, como você disse, no treinamento dos vendedores de loja, né? Falar da sua marca, falar da importância do seu produto, dos atributos dele. Eu acho que todo representante comercial hoje tem essa vocação, essa capacidade, ele precisa ter isso para ele ser bem-sucedido, né? Ele tem que chegar, ele tem que falar qual que é o diferencial do seu produto, da sua marca, para que o vendedor da loja assimile isso e passe isso para o consumidor final, né? Então, ajudar o cliente, muitas vezes, na questão também de dicas de exposição, visual merchandising, né? E nós da Berk tentamos, dentro do possível, passar sempre para os nossos associados essas dicas, né? Material para estudo, para que eles possam estar se atualizando, né? Isso é uma constante, eu diria que assim, é uma constante evolução, a gente não para nunca, o que valia hoje para amanhã já tem que ser diferente, porque o mercado muda, o mercado está em constante evolução e a gente precisa se antecipar, ou mais do que isso, a gente precisa acompanhar ou antecipar as mudanças que o mercado vai tendo. Então, acho que é fundamental, sim, a profissionalização da cadeia produtiva, né? As fábricas mudaram, o representante mudou e o nosso lojista lá na ponta também está tendo que se adequar aos novos tempos. Eu, inclusive, estive conversando com um amigo que trabalha nos Estados Unidos, né, gestor de negócio de varejo nos Estados Unidos, e ele me dizia, olha aqui, Roberto, nós temos desenvolvido a crença de que ou mudamos ou morremos, né? É preciso aperfeiçoar, ou então, meu amigo, você vai ficar para trás e ficou para trás, você certamente não vai conseguir acompanhar e termina morrendo, né? E não é isso que a gente quer, né? Exatamente. A única certeza que nós temos é que tudo vai mudar. Então, aquele cara que fala assim, porque eu sempre fiz assim, porque era assim que dá certo, porque foi assim que meu pai fazia, que meu avô fazia, porque... Cara, ele vai ficar para trás num determinado momento, ele não vai conseguir ser... Eu sempre falo, não tem nada mais... Vou colocar assim, não é bem essa palavra, mas não tem nada mais burro do que você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas iguais. Se você quer ter novos resultados, se você quer crescer, quer ter resultados melhores, você precisa fazer coisas diferentes, precisa sair do convencional, da casinha, como a gente diz, e avançar. Então, é importante realmente que a gente entenda isso, que o mercado está em constante mudança, né?
E agora, mais do que nunca, né? Antigamente essa mudança ela era mais lenta, hoje com a questão da informatização, você tem em tempo online aqui um desfile que está acontecendo lá em Nova York, lá em Londres, em Paris, então tudo é muito rápido, tudo passa a ser numa velocidade, né, acelerada, e você tem que acompanhar isso realmente, assim, toda essa evolução, né? E, sobretudo, também, Rodrigo, uma coisa que talvez o lojista e as pessoas que atuam no nosso meio do varejo, algumas delas não tenham se apercebido, é de que, com a entrada desse mundo digital, com grande peso, com grande ênfase, as soluções se tornaram mais baratas. Então, nem aquela desculpa antiga, né, de que, não, mas custa caro, mas eu não tenho como investir. Não, hoje existem soluções extremamente baratas. Aliás, aqui na Central do Varejo, nós estamos justamente com esse foco, com essa prioridade, levar soluções, mas que sejam soluções acessíveis, principalmente para esse momento onde a capacidade de investimento das lojas está reduzida, está mais reduzida. Perfeito, perfeito. É isso Rodrigo, aí. nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo batendo esse papo aí sobre... Verdade. As coisas que a gente gosta, né? Que são essas coisas do varejo de moda em especial. Eu sempre aprendendo muito aí com vocês todos. E, no entanto, a gente tem outras questões para fazer. Você é extremamente ocupada aí, nos cedeu esse tempo. Quero agradecer e passar para você fazer aí sua saudação final antes que eu encerre do lado de cá. Bom, meus amigos, é isso. Obrigado, Roberto. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, né, do canal, pela iniciativa do projeto como um todo. Realmente, eu acho que o caminho é esse, a gente profissionalizar, a gente trazer soluções para o varejo. Hoje, vender sapato está muito além do que você comprar, botar o produto na vitrine, esperar o cliente entrar, né? São muitas outras atenuantes, muitas outras ações que precisam ser feitas, projetadas, planejamento, né? A gente nem falou aqui sobre planejamento de compra, planejamento de vendas. Então, acho que realmente assim é um mundo muito grande de negócio para ser trabalhado. Parabéns, né? E a quem nos assistiu até agora também agradeço. Me coloco à disposição também para os colegas aí, todos que já têm aí, né, os nossos colegas representantes, aos lojistas também. Estou sempre à disposição no que puder ajudar, independente de qualquer coisa, e torcer aí para que a gente passe realmente logo aí por essa turbulência aí, que a gente tenha com certeza, convicção também, assim como você falou, que dias melhores estão nos esperando logo ali na frente, né, e logo tudo isso aí vai fazer parte do passado e a gente vai ter um caminho à frente aí muito bom para a gente poder seguir, trilhar e buscar nossos objetivos. Acho que a gente vai voltar aqui outras vezes, conversar com você aqui no canal. Quero dizer aos amigos que estão nos assistindo que já estamos com a primeira entrevista do canal já no ar, já está no YouTube. Então, quem puder fazer a gentileza de dar uma chegadinha lá, observar o conteúdo, é sobre visual merchandising com a Cíntia Lee Matuzawa, uma amiga nossa, especialista nesse assunto, mais de 20 anos de experiência nisso lá em São Paulo, atua no Brasil inteiro. E, por favor, também deem seu like, né? seu joinha, deem sua curtida aqui e se inscrevam no canal. Até uma outra oportunidade, que vai ser em breve, e muito obrigado por vocês terem assistido a gente aqui nesse momento. Obrigado, Rodrigo.